Olá, senhoras e senhores, boa noite, bem-vindos ao nosso webinar de hoje. A programação em Python é para todo profissional GIS. Como sempre, nos últimos tempos, os títulos de webinar que eu faço são questionamentos. Hoje é dia 21 de março. Esse webinar está sendo gravado, por isso as referências no início da gravação. E deixe-me apresentar rapidamente. Talvez alguns de vocês já me conheçam pelos nomes aqui na lista de participantes, reconheço alguns. Sou José Augusto Sapienza Ramos, minha área de formação é ciência da computação, graduação, mestrado e agora doutorado. Também sou mestre em ciências e sistema de informações geográficas. Sou coordenador acadêmico do Sistema LabGIS desde 2011. Estou nesse campo das geotecnologias quase que por um acaso, podemos dizer assim, quando fui fazer estágio no nível técnico. Fiz técnico também para processamento de dados, só para constar, mas aí fui fazer estágio e fui para um lugar assim que eu não sabia muito bem o que fazia, um tal de LabGIS. Isso foi no ano 2000, 99 para 2000. E gostei da área, estou desde então, comecei a fazer estágio no LabGIS mesmo, onde estou agora, como coordenador acadêmico. Porém, também eu não fiquei todos esses anos aqui, fui para a iniciativa privada, depois voltei, digamos que bateu saudade da parte acadêmica. E vejo com muito entusiasmo nos últimos anos que há um crescente interesse na em programação, principalmente Python. Nós vamos ver porque o Python acaba sendo uma das portas de entrada, mas as pessoas cada vez mais estão interessadas em saber um pouco mais sobre programação, entender como é que isso pode ser útil para ela ou não. Só que eu também vejo muitas dúvidas em relação a isso. Muitas dúvidas em relação a isso. Assim, por que programar? Por que em Python? Será que eu preciso disso mesmo? Isso é só uma moda? Eu estou indo na onda de alguém? Enfim, questionamentos naturais aí, quando você tem essas tendências, né? E eu acho que programação em Python é para muitos. Já de alguma maneira respondendo a pergunta título, porém nos próximos slides é que eu vou destrinchar, mas já respondendo, eu acho que é para muitos, mas talvez não seja interessante para todos. Quem quiser, digamos que o Python está de braços abertos, tá? Mas não acredito que seja de interesse de qualquer profissional. Então, o objetivo dessa apresentação, para além de mostrar assim, um pouquinho do Python funcionando, esse não foi nem muito o mote que me motivou a criar esse webinar, não, esse nosso encontro dessa semana. O principal mote foi assim, fazer uns apontamentos, fazer uma série de considerações aonde o Python serve, aonde o Python não serve, claro, dentro do o contexto de uma atuação de um profissional de GIS. E qual é o esforço para isso? Assim, de fato, o que está acontecendo que o Python estourou? Muitas pessoas falando, muitas pessoas dizendo que esse é o futuro, né? Sendo ufanistas. Esse não é o objetivo aqui. Não quero ser ufanista. Quero ser muito pé no chão. Porém, também bem concreto assim do que dá e não dá para fazer. Eu dou aula de programação em Python também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós somos da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas também dou aula de Python, especificamente Python, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E um parênteses,
é que é muito interessante ver como os jovens, né, essa geração, dou aula ali para alunos 18, 19, 20, 21 anos, principalmente, estão muito mais, vem muito mais, não diria preparado, mas ambientado para no contexto que o Python está inserido, tá? A gente abre para perguntas na parte final, tá? Eu não pretendo me alongar muito, acho que um webinar muito extenso começa a ficar cansativo, maçante. Quero passar a mensagem principal aqui, o meu intuito principal desse encontro, dar uns exemplos e aí fazer apontamentos para diversos conteúdos, materiais. Vocês podem prosseguir com o estudo de vocês. Acredito até que alguns já tenham algum nível de experiência, algum nível de contato com programação, seja a linguagem Python ou outras linguagens, né? Essa apresentação acredito que atenda a todos vocês. Então, a primeira pergunta, assim, primeiro questionamento, na verdade, um questionamento que vai levar a uma contextualização. O que é um computador? Bem, teve um caso curioso que eu fiz graduação em ciência da computação, né? E lá para o quinto período, um professor fez essa pergunta numa aula. Foi uma aula de sistemas operacionais, eu lembro disso. Eu gostei bastante desse professor, por sinal. Ele fez essa pergunta nas primeiras aulas. E eu me sobressaltei porque eu estava na metade do curso, né? E acho que nunca tinha refletido com, 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 com um pouco de profundidade sobre essa pergunta. Não vou delongar filosoficamente sobre isso, mas computador é uma ferramenta. Computador é uma ferramenta que auxilia a gente a fazer tarefas. Enquanto aqueles filmes de ficção científica não se tornarem realidade, onde há inteligência artificial, né, e aí com computadores autônomos, computador só faz sentido a partir do homem e para o homem. E essas imagens, elas mostram, né, elas apontam para o salto tecnológico que nós tivemos desde o advento do computador. Meu primeiro computador foi um 486, acho que é DX400, estou começando a esquecer as siglas, ainda bem. E eu acho que tinha 32 megas de memória RAM, tinha um HD fabuloso de 128 megabytes, uma coisa assim. E hoje, enfim, a capacidade computacional é cresce exponencialmente a cada ano, né? Mas será que vale a pena esse investimento? Por que vale a pena esse investimento? Por que empresas investem bilhões em tecnologia da informação? Por que existem faculdades de ciência e informação como eu fiz? Por que essa coisa chamada computador tem um papel tão relevante na nossa sociedade contemporânea? Essa é a contextualização que nos importa aqui. E para começar essa contextualização, para continuar, na verdade, eu faço um apontamento para um trecho de um dos escritos, um dos artigos de Alan Turing. Acredito que boa parte vocês já tenham ouvido falar do Alan Turing, principalmente que teve um filme dele, O Jogo da Imitação, foi lançado há uns 2 ou 3 anos atrás. Alan Turing é considerado por muitos como o pai da computação, e quando ele debruçou sobre o advento do primeiro computador, ele não implementou um computador eletrônico ou mecânico. Ele foi criar uma máquina conceitual. Antes de implementar o computador eletrônico, ele provou que aquele computador eletrônico é viável. Fez provas matemáticas. Tá? Ele criou provas matemáticas para demonstrar que o computador eletrônico, segundo os preceitos que ele estipulou, era viável e essa viabilidade traria benefícios. Ele elencou esses 3 principais benefícios. Até então, as máquinas eram criadas para fins
definidos. Ah, eu vou criar uma máquina de tear. Ela serve para tear e nada mais. Ah, eu vou criar uma máquina que é um container de metal, né, que se impulsiona no motor a vapor que leva pessoas e cargas em cima de um trilho. Eu estou falando do trem, né? Então, trem, quando ele é concebido já para uma finalidade pré-determinada. O que Alan Turing buscava era uma máquina programável. Era uma máquina que poderia, depois de criada, após a sua criação, sua implementação, ela pudesse ser configurada ao nosso bel prazer, à nossa bel necessidade. Tá? Não foi ele que pensou isso, assim, ele não tirou isso do zero. É, muitos matemáticos já questionavam a possibilidade de você ter uma máquina teórica. Desculpa, uma máquina programável. Né? Discutia a teoria antes. Uma prova matemática que demonstrasse que essa máquina programável é viável. Até porque não se tinha os conhecimentos tecnológicos, né, e técnicos para se implementar com computadores como temos hoje. Mas ele primeiro faz a prova matemática e depois implementa as máquinas práticas, máquinas físicas. Mas eu queria ressaltar esse ponto. A motivação inicial do Turing. Uma máquina que pudesse ser customizada para fazer aquilo que nós queremos que ela faça. É isso. A gente quer uma máquina para fazer uma coisa. Ela pode ser programável para isso. Essa era a motivação do trabalho dele e de vários pares, de sua época, que trabalhavam sobre o mesmo assunto. E a velocidade da máquina não ser mais limitada pela velocidade do homem é uma coisa que hoje nós vivemos e percebemos. Qualquer conta com mais de 2 dígitos, a gente já abre a calculadora, né? Seja do nosso computador, do nosso celular e várias outras operações a máquina faz de maneira muito mais eficaz do que a gente. A falhabilidade humana é eliminada, no fundo, ela é substituída pela mecânica, né? Isso tem vantagens e alguns tipos de tarefas. A memória da máquina é muito mais eficiente para manter uma informação íntegra do que a memória humana. Né? A nossa memória ao longo do tempo ela vai deteriorando, né? A gente vai distorcendo, esquecendo algumas coisas sobre algum fato vivido, por exemplo. A máquina não, a máquina tem uma memória muito mais eficiente, desde que o seu hardware seja mantido íntegro. Né? E a máquina pode tratar tarefas que é muito mais complicada para o homem tratar. Né? Um exemplo lá, as contas com mais de 3 dígitos. Bem, então, só fazendo uma síntese aí dessa contextualização, o computador é uma ferramenta que permite uma produção, armazenamento e análise de dados numa escala inédita. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo da evolução da tecnologia da ciência, o homem deu saltos quantitativos e qualitativos na produção e armazenamento de dados. Por exemplo, prensa de Gutenberg. Né? A capacidade de produção de livros, inclusive de mapas impressos, né? Foi um salto grande em termos quantitativos e qualitativos. Então, ao longo da história do homem, há o advento de algumas tecnologias que dão esses saltos. O computador também traz novas formas de comunicar a uma velocidade inédita, né? Então, hoje a informação circula dentro das sociedades de uma maneira muito mais intensa do que antes. Isso aconteceu também com a mídia em massa, há um tempo atrás, né? E mais recentemente com o computador, por exemplo. Só para fazer um paralelo com outras tecnologias, assim, o computador uh, uh, ele nos coloca em um novo nível, né? Num próximo nível sobre alguns aspectos, mas isso já vem acontecendo historicamente, não é algo que aconteceu de ontem para hoje. Então a sociedade tem acesso a base de informações também inédita e acho que essa última frase é a principal
motivação para aqueles investimentos de bilhões de dólares e cursos específicos dessa área, né? O desenvolvimento de uma ciência focada em computação e tudo mais, que você tem hoje, dado o advento do computador, novas formas de relações sociais, novas mídias, novos modelos econômicos e você empodera uma parcela da sociedade com acesso e domínio, desde que ela tenha acesso e domínio a essa tecnologia, tá? Então, acho que esse é o impacto que o computador traz e principalmente essa frase. Eu gosto dessa frase. Acho que essa frase captura bem essa motivação, né, esse impacto hoje. Bem, o computador armazena, processa e compartilha dados numa escala inédita. E dados hoje são elementos essenciais para promover conhecimento, governança e capital, né? São três coisas que as instituições com muita frequência ou quase que constantemente buscam e pessoas também, né? Então, gosto dessa frase do Keating, o livro dele, A Revolução dos Dados. Desconheço a tradução para português, mas o livro é bastante interessante, por sinal. Essa frase é uma boa síntese, que traz a dimensão um pouco do que estamos vivendo, né? E essa motivação inicial do Turing, uma máquina programável. Nós estamos aqui falando de programação, nós estamos resgatando essa motivação original. Resgatando essa motivação original, tá? Quando nós utilizamos aplicativos prontos, que é a maior parte do tempo a gente usa programas prontos, né? Muito menos do que a gente escreve programas próprios, né? Então a gente usa código escritos por terceiros. Tem empresas que fazem fortuna exatamente com isso. A Apple, a Microsoft, né? Entregam soluções, conjunto de hardware e software para você e tal. Mas o que eu estou falando aqui é desse resgate da motivação original, onde vocês vão cruzar essa fronteira. A fronteira de simples usuários de códigos escritos por terceiros para escritores de seus próprios códigos. Claro, se você quer fazer alguma coisa com a máquina e alguém já programou ela para fazer o que você quer que ela faça, você não tem que reinventar a roda, né? Você pode usar esse código pronto. Às vezes esse código tem um custo, tem uma licença, né? Você vai pagar uma licença. Às vezes é um software livre, ou você já tem a licença e tem acesso à licença. Então você não vai ficar reprogramando coisas, reprogramando um programa que você já tem pronto, que outra pessoa escreveu. Você vai reutilizá-lo. Agora, e se houver uma ferramenta, uma funcionalidade, tá? Que o programa não tem pronto para você. Ninguém escreveu aquele código que faz aquilo que você quer que a máquina faça. Esse é o ponto. Essa é a grande motivação do Python estar ocupando os espaços que ele está ocupando. Ainda vou falar um pouco mais sobre isso. É empoderar ainda mais as pessoas em manipular, armazenar e compartilhar dados. No caso aqui eu estou falando especificamente de dados geográficos. Levando pessoas e instituições a possibilidade de gerar mais conhecimento, mais governança e mais capital. Que elas não ficam mais presas a programas que outros fizeram, terceiros fizeram, mas elas podem escrever seus próprios programas. Por exemplo, e acredito que muitos de vocês vão se sentir representados, ou pelo menos já viram uma história parecida acontecer. Quem trabalha aí com GIS há mais tempo, com SIG há mais tempo. O paradigma do SIG é um paradigma de cinto de utilidades, é como eu gosto de dizer.
Cinto de utilidade do Batman. Você tem um monte de ferramenta ali. Você saca as ferramentas numa ordem, numa sequência que for conveniente para você fazer alguma atividade. Grande parte das pessoas acham que esse é o grande paradigma. Estão inseridos nesse contexto do cinto de utilidades e não conseguem ver fora da caixinha. Fora da caixinha seria: e se não houver uma sequência de ferramentas para você fazer aquilo que você quer fazer? Como normalmente acontece nessas situações para quem está restrito a esse contexto de cinto de utilidades? Você altera o que você quer. Você busca utilizar uma sequência de ferramentas que já estão prontas, que o software já te traz, tá? Para chegar perto, mais perto possível daquilo que a ferramenta daquilo que você queria, ou seja, você muda a sua demanda, né, de acordo com a capacidade ferramental do software de SIG que você utiliza. E muitos acham isso normal. Acham que isso é o teto. Não. Resgatando Turing, podemos programar as máquinas ao nosso bel prazer. Podemos implementar recursos que a máquina não faz satisfatoriamente, seja simplesmente porque o recurso não existe, a ferramenta não existe, ou o esforço para você rodar uma sequência de ferramentas é tão grande, demora horas, você podia fazer com um clique só, mas você tem que executar a ferramenta A, depois a B, depois a C, depois a D, depois a E, depois a F. Você faz até um fluxo de processamento. Você pode fazer usando aí os principais softwares, você monta ali o fluxo e roda. Mas será que esse é o único caminho? Não. Originalmente, o computador serve para isso. Para que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça. Todavia, nem tudo são flores. A linguagem que o computador entende não é tão sofisticado, não é tão complexo quanto as linguagens que o homem é capaz de lidar. Nós temos vários tipos de linguagem. A linguagem gráfica, que tem um subdomínio que é a linguagem cartográfica, inclusive. Temos a linguagem oral, a linguagem corporal, a linguagem musical, que é um... Temos a linguagem escrita. O computador ele não consegue trabalhar com todas elas de maneira ampla. Vou dar um exemplo só. A nossa capacidade de interação com os computadores via voz, comandos de voz, até que nos últimos anos deu alguma melhorada, mas enfim, é totalmente diferente como eu estou conversando com vocês agora e como eu tenho que conversar com a máquina para que ela entenda o que eu quero. Eu tenho que usar instruções muito mais simples, né? Enfim. Não é assim, o computador não é capaz de articular a linguagem oral, ao menos não ainda, né? Tem pessoas trabalhando nisso exatamente agora, mas é uma evolução. Originalmente, a linguagem utilizada para a comunicação do homem com a máquina é a linguagem matemática. Originalmente, a linguagem matemática que serve de comunicação para que o homem possa programar o computador para fazer o que ele quer que o computador faça. Tá? E como um exemplo dessa distinção entre a maneira que o computador trabalha e a maneira que nós nos expressamos e processamos informações do mundo à nossa volta, se fosse um exemplo espacial, um exemplo geográfico, quais os pontos que estão dentro do polígono? Nosso cérebro olha para essa imagem e vê, são esses dois pontos aí, legal. Muito que bem. Mas como é que o computador processa isso aí? Bem, tem algumas estratégias que o computador pode utilizar, mas com certeza a mais utilizada aí é essa que eu vou explicar agora, que é o que provavelmente a ferramenta de SIG que você usa também implementa, também faz,
tá? É o algoritmo que é mais utilizado. Quando você faz uma seleção espacial, eu quero selecionar os pontos que estão contidos no polígono, né? Ou quando você faz um spatial join, você faz essas operações aí, né? Com esse predicado espacial contém, ele roda alguma coisa como isso aqui. Ele traça uma semirreta a partir de cada um dos pontos até o infinito. A direção dessa semirreta é arbitrado. Você arbitra, você pode escolher qualquer direção e sentido, tá? Eu arbitrei para a direita horizontal, né? Horizontal para a direita. E aí você muda o problema. Ao invés de ser ponto, contido e polígono, é interseção dessas semirretas com o contorno do polígono. Se a semirreta cruza uma quantidade ímpar de vezes o contorno, o ponto está dentro. O respectivo ponto associado àquela semirreta está dentro. Se cruza o número par, está fora. Você pode contar aí e ver que isso funciona. Como exemplo aqui, esse mais de cima, ó, cruza uma vez, uma, duas, três, quatro, e o ponto está fora, tá? Esse aqui cruza uma e o ponto está dentro. Esse aqui cruza três e o ponto está dentro. Existe uma prova matemática que mostra que isso funciona. Sempre, tá? Tem umas situações especiais também, mas essa é só uma ideia básica. Só para mostrar como há uma diferença, né? Ok, nós podemos programar o computador, muito que bem, né? Mas como o computador não entende toda a complexidade de nossas linguagens, e a linguagem principal de comunicação é a matemática, nós temos que nos dobrar ao computador. Eu falo assim, nós temos que nos dobrar ao computador, nós temos que entrar um pouco no mundo dele, muitas vezes entender como ele funciona por dentro, tá? Certos aspectos do seu funcionamento interno, para conseguir fazer uma programação adequada. Ok? Então, eu já me adiantei um pouco a esse slide aqui. Por que programação? Esse resgate da motivação original de Turing e outros colegas de sua época. Para que o computador faça aquilo que você quer que ele faça. E até porque não existe ferramenta faz tudo. Essa ideia de cinto de utilidades, tá? Essa ideia de cinto de utilidades, ela é conveniente para alguns usuários, para alguns grupos de utilização, mas para outros não. Por exemplo, vocês acham essas ferramentas que vêm com milhares de caixas de ferramentas, milhares de toolboxes, como o ArcGIS, por exemplo, chama, para um usuário leigo? Você acha que você vai empoderar esse usuário leigo, dando acesso à informação geográfica, possibilitando que ele manipule o que ele quiser, como ele quiser? Tem um esforço para que você aprenda a manipular esse cinto de utilidades. Tem um esforço, você tem um custo aí. E um custo que nem todo mundo está disposto a pagar. Não convém pagar. Como eu disse agora há pouco, a gente se dobra a máquina. Mas nós temos que nos dobrar? Isso é outro aspecto, né? Assim, tá, nós nos dobramos a máquina, mas idealmente teria que ser assim? Não, né? Máquina é uma ferramenta, a máquina é que tem que se ajustar a gente. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi uns 2 anos atrás. A gente estava criando um modelo para servir de paradigma, para fazer alguns tipos de análise. A gente estava trabalhando junto a alguns órgãos públicos, né? Nós também somos um órgão público, né? Mas nós estávamos trabalhando junto com setores executivos da esfera executiva na parte de meio ambiente. E aí a gente tinha que propor um modelo novo. Estávamos nós discutindo ali conceitualmente o modelo, não sei o que lá, e vira e mexe eu fazia alguma proposição. Poxa, a gente podia
analisar por esse caminho aqui, pensando assim. Cara, era batata. Alguém chegava e... Mas qual é a ferramenta do software que faz isso? A pessoa falava assim espantada. Mas qual é a ferramenta que faz isso? Como assim, né? Ah, eu conheço a Toolbox de cabo a rabo. Não existe essa ferramenta que faz isso que você quer que faça. Tá bom, eu programo. Essa é uma das vantagens de ser formado na área que eu sou. Tem muitas desvantagens também, mas tem essa vantagem. Eu escrevo código. E assim que a gente fez, eu escrevi o código em 3 tardes. Gastei 3 tardes assim, escrevi o código. Depois de definido tudo e tal. Eu cheguei a fazer um teste. Era possível executar a ferramenta? Era possível executar não a ferramenta, executar o método. Era possível executar o método que nós criamos, nós concebemos, tá? Utilizando as ferramentas tanto do QGIS como do ArcGIS, por exemplo. E a gente fez um teste. Eu não lembro quanto deu. A gente tinha um dado muito grande para processar. Usando as caixinhas que o ArcMap trazia, a gente deixou executando por 2 dias. 2 dias ininterruptos. Aí a gente viu o percentual que ele tinha feito. Ele fez, sei lá, fez 120 processamentos, ele tem que fazer 1 milhão e tantos. Eu não lembro o número agora, tá? Mas só para dar uma ordem de grandeza. Mas a conta eu lembro, eu fiz uma regra de 3. Olha, se ele fez em 2 dias, ele fez tanto, então quantos dias ele vai levar para fazer tudo? 144 anos, eu lembro. Foi esse o número. Eu até refiz, não tá errado, cara, não é possível. 144 anos era a estimativa de tempo usando as caixinhas de ferramenta que o ArcMap trazia. O QGIS nós também fizemos o teste e deu mais, eu não lembro quanto deu, mas deu mais. Eu gravei o do ArcMap que estava mais baixo. Aí eu gastei essas 3 tardes que eu comentei escrevendo código, rodou em 3 dias e meio. Tá? O computador possante rodou em 3 dias e meio. Não fiz nada demais, assim, inventei uma coisa mirabolante. Não, não. Usei técnicas computacionais bem documentadas, tá? Bem conhecidas na minha área. Não inventei nada excepcional. Só fiz o trabalho computacional que deveria. Por que as caixinhas não serviram? Porque elas não foram feitas para o que eu queria especificamente. Numa certa sequência, no encadeamento dessas ferramentas que estão no cinto de utilidades, eu até conseguia chegar no resultado que eu queria, mas o caminho era muito tortuoso. O caminho era tortuoso. Análise espacial, você tem um quesito de criatividade. Você pode utilizar metodologias documentadas? Pode. E deve. Vai usar uma análise multicritério, vai usar autômato celular, vai usar a rede neural, vai utilizar a estatística espacial lá para medir a autocorrelação. Legal. Isso é bom. Mas, por exemplo, se a gente pega a análise multicritério, acredito que muitos de vocês conheçam aí, uma boa parte de vocês conheçam, qual a ideia? É ser subjetivo. Você vai escolher as variáveis, você vai escolher os pesos, você vai escolher como é que elas vão ser associadas. A média ponderada, por exemplo, é um dos cálculos mais usuais. Mas é você que decide quais são as variáveis e você decide também como vai analisá-lo. O modelo conceitual é teu. A maneira que você entende o problema não pode ser tolhido, não pode ser limitado pelo cinto de utilidades que você utiliza. Normalmente, o que iria acontecer nesse projeto que eu estava comentando agora há pouco? Iríamos deformar a proposta original para caber no software. Isso é uma subversão total. Total. Então não existe ferramenta que faz tudo. Pode ter lá o QGIS 10.0, o ArcMap 2000 e cacetada, não importa. Nunca fará tudo. Não faz sentido eu fazer assim, eu imaginar. Seria possível uma ferramenta
de giz que fizesse qualquer processamento que um dia eu possa vir querer que ela faça? Essa pergunta não faz sentido. Não dá para prever o futuro. Não, a demanda, qualquer demanda futura, não faz sentido. Então, por isso que essas ferramentas estão trazendo o Python. E nós vamos ver por que Python, por que não outra. Mas estão trazendo o Python junto. Olha, te trago esse cinto de utilidade daqui. Mas se você quiser uma ferramenta que eu não fiz, faz com Python que é mais fácil. Se você fosse fazer do zero, né? Não. Você não precisa fazer a tua aplicação do zero. Não, implementa só essa ferramentinha nova que você precisa e eu não tenho. Toma o Python para fazer isso. Então, no contexto dos usuários, da grande parte dos usuários de GIS, não vamos desenvolver softwares do zero. Vamos ali implementar a interface, né? Vamos, se for um SIG, vou ter que implementar como é que dá zoom. Como é que é o código que vai saber lá quando você clica com o mouse e arrasta uma janela de zoom. Aí você tem que atualizar o desenho do mapa? Não, até porque não precisamos reinventar a roda. Se você quiser fazer uma aplicação do zero, você pode, né? Mas grande parte, assim, no geral, a gente quer fazer aquilo que o cinto de utilidades não faz ou não faz bem. Às vezes até faz, mas não faz bem. Então você bota mais um item no seu cinto, né? Um item personalizado. O item para atender a sua demanda específica. Tá? Então, no fundo, é isso, é uma liberdade, é um aumento de possibilidades. Tá? Então, você pode criar as suas ferramentas personalizadas. O que eu mais vejo, nos meus cursos de análise espacial, tá? Quando eu dou aula de análise espacial, é uma certa cara de espanto quando eu falo, você não deve se limitar à ferramenta. Se você quer fazer uma coisa que a ferramenta não faz, provavelmente o problema é da ferramenta, não seu. Não limite a sua criatividade, não limite a sua capacidade de solução de problemas pela ferramenta que você está utilizando. Ou pelas ferramentas. Você pode usar quantas forem, você não vai acabar em algum momento você precisando de uma ferramenta que nenhuma delas tem. Claro que isso não sai de graça. Não há só bônus a ônus. Então vamos programar. Não é assim. Você tem um esforço. Você tem que aprender. Principalmente porque, apesar da programação ela ter se tornado mais simples, ela ter sido simplificada ao longo da evolução da computação, nós ainda não temos uma linguagem de programação ideal. Uma linguagem de programação, e talvez nunca tenhamos, né? Uma linguagem de programação que entenda naturalmente todas as nossas linguagens e consiga executar aquilo que nós queremos que ela execute, assim como conversamos entre pessoas, tá? Não, nós temos que nos dobrar à máquina. Muito menos do que há uns anos atrás. Quem aprendeu programação na década de 70, 80, tinha que entender como é que era a arquitetura, como é que o processador comunicava com a memória RAM, como é que era feito acesso em disco. Eu vou salvar uma coisa HD, então como é que é feito acesso em disco? Hoje você não precisa saber essas coisas para programar, tá? Se você precisar mexer nesse baixo nível, a programação, ok, você pode. Você até tem linguagens que atendem isso. Mas se não, você quer que o computador te entenda de maneira mais simples, né? Que você consiga programá-lo de uma maneira que nós chamamos tecnicamente na a computação de mais alto nível. Mais alto nível é quando você está mais próximo à linguagem do homem. Ótimo. Se você pegar outra linguagem conhecida aí como o C++, o C++ acredito que alguns já tenham até ouvido falar ou mesmo mexido,
certas coisas do C++, certos recursos, você tem que entender como é que funciona ponteiramento de memória RAM. Como é que os dados são ponteirados na memória RAM. Então isso se entende que quando você introduz esse nível de complexidade, a necessidade das pessoas entenderem o computacionesco que está ali por trás, tá? Isso é ruim. Afasta um certo grupo de pessoas. E um certo grupo que é bem numeroso, que não são aquelas pessoas técnicas, tecnicistas, que precisam fazer uma graduação em ciência da computação ou algo que o valha, né? Não. São pessoas comuns, que a ferramenta pode agregar às suas atividades, pode gerar conhecimento, governança capital para elas, sem que elas tenham que se dobrar tanto ao computador. Tá? Bem, e o Python vem exatamente sobre esse aspecto. Ela é entendida hoje como uma das linguagens mais alto nível que se tem. Uma das melhores para você se ambientar nesse mundo da programação. Tá? Por isso que ela é utilizada como linguagem script, esse é o termo que a gente dá, linguagem script, dentro de tantas plataformas, inclusive plataformas GIS, plataformas GIS. Tá? Bem, tecnicamente também dizemos que você tem um alto nível de abstração de conceitos computacionescos. E ao longo do tempo vem ganhando bastante espaço aí como linguagem de introdução ao mundo dos códigos, ao mundo da programação, que, insisto, é um resgate. Né? Certo resgate. Python é um software livre, então você pode agora mesmo entrar lá no site do projeto do Python e instalá-lo em seu computador sem custo nenhum. Tá? E ele trabalha numa ideia um pouco parecida com o QGIS, em certos aspectos, que é uma ideia de módulo. Tá? Que eu brinco até, não, você vai colocando os módulos ali e você monta ali você monta um Frankenstein, um Megazord ali, né? Você vai botando as pecinhas. Então, você tem a instalação básica do Python, e você pode agregar módulos que vão adicionar funções específicas ali, tá? Funcionalidades específicas para que você possa fazer desenvolvimento. Um exemplo, eu quero criar um código em Python que vai me acessar site de internet. Eu quero dar uma URL, ele vai lá num site e busca. Ele vai buscar o conteúdo do site. Eu quero um módulo que vai me auxiliar a desenhar mapas. Criar mapas personalizados, desenhar mapas na tela. Salvar em JPEG, em PNG, por exemplo simples. Também tem. Então você tem esses módulos de funcionalidades específicas. Tá? E quando você pensa aí no nosso GIS, você tem os módulos que servem para fazer a interface entre o seu GIS, pode ser desktop ou pode ser o web. Eu botei o exemplo do ArcGIS Online até por causa disso, para não ficar só em exemplos desktop. Tá? Hoje a nuvem, a web é uma opção, no para nós usuários de GIS, apesar que muitos lutam contra isso, né? Ficam de certa maneira presos em seus desktops, mas isso é outra história. Isso é para outro webinar. E ele traz esses módulos. Quando você instala, por exemplo, um QGIS na sua máquina, ele bota o Python, até porque tem muita coisa pronta no Python, o QGIS, tem muito módulo, né? tem muito plugin no QGIS, e até algumas funcionalidades que vêm com ele que são feitas em Python. Já estão implementadas em Python. Tá? Quando você instala o QGIS, por exemplo, na sua máquina, ele instala o Python junto.
Instala o Python por trás. O ArcMap é a mesma coisa, o ArcGIS Pro é a mesma coisa, o GraphGIS é a mesma ideia. Tá? Ele já traz esse pacotinho porque é nessa ideia, olha, é um cinto de utilidade, tem um monte de coisa para fazer, mas se você quiser fazer alguma coisa que eu faço mal ou que eu simplesmente não faço, usa o Python porque é mais fácil. Convém para os fabricantes que seja assim. Convém para os desenvolvedores que seja assim, né? Porque a ferramenta, ela, poxa, não faz aquilo que você quer, mas faz várias outras coisas que você quer. Então, poxa, é melhor que você desenvolva só aquele pedacinho que eventualmente ele não faz. Esse é o pensamento, tá? Então tem o nome desses módulos aí que, insisto, ele instala junto. Acho que só algumas distribuições do Grass, eu fiquei na dúvida agora, se isso é só nas versões anteriores ou ainda continua agora, tá? Eu estou na dúvida. Mas isso pode acontecer, seja com Grass ou eventualmente alguma outra ferramenta GIS que você utilize. Ele não habilita, assim, não instala esse módulo de interface com Python por padrão. Tem alguns instaladores que não instalam, mas você pode ativar e instalar isso posteriormente. Você instala o Grass, por exemplo, depois instala esse módulo de interação com Python. Porque assim, o que você consegue fazer com ArcPy, por exemplo? Muita coisa. Não vou dizer tudo que não é tudo, mas muita coisa. Por exemplo, adicionar uma camada no ArcMap. Você faz via ArcPy. Ah, eu quero calcular a declividade. Você faz via ArcPy. Eu quero criar uma barra de ferramenta nova. Dá para fazer? Também dá. Então, nem falo só de toolbox. Eu estou dando muito exemplo com toolbox, mas é um pouco mais do que isso, inclusive. Também é, por exemplo, você criar uma barra de ferramenta personalizada, que tem um monte de funçãozinha de botãozinho ali, né, que serve para uma demanda que você possui. Ok? Muito que bem. Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo aí. Vou começar mostrando no ArcGIS Pro. A ideia aqui, assim, o nosso tempo de exposição não dá para aprofundar muito, né? Como eu cheguei a comentar na introdução, era discutir essa contextualização e mostrar as potencialidades, tá? Então vou dar alguns exemplos bem pontuais, bem estanques em alguns dos softwares, para a gente entender um pouco na prática aí como é que seria a ideia. Então eu estou aqui com o ArcGIS Pro. Imagino que alguns de vocês nunca tenham visto, mesmo sendo usuários das soluções da Esri. Quem não viu, sugiro gastar um tempo olhando, até porque o ArcGIS Pro tem um objetivo óbvio e é recentemente admitido pela Esri: substituir o ArcMap, o ArcCine e o ArcGlobe. Tá? O ArcMap tem seus dias contados. A Esri já deu até uma data, não me lembro, 2020 alguma coisa, uma data até esticada, mas falou, ó, esquece o ArcMap, cara. Você tem uns anos aí para migrar, mas não investe muito mais nele não. Acredito que isso também vai levar um tempo, assim. Talvez eles estiquem mais esse prazo. Você tem uma comunidade muito grande ainda usando o ArcMap. E sobre vários aspectos eles são bem parecidos. Mas não vou me alongar nessa comparação, não. E nem tudo que o ArcMap faz, o ArcGIS Pro faz ainda. O discurso do fabricante é que o que não faz, um dia fará. Ou fará em breve, na verdade. Fará em breve. Mas, ou seja, tem certas coisas que você faz no ArcMap que você não consegue fazer no ArcGIS Pro. Isso limita bastante alguns aspectos. Também, é claro, tem funções que já estão disponíveis no ArcGIS Pro que não estão disponíveis no Map. Enfim, vida que segue. Então, eu estou aqui no projeto do ArcGIS Pro, eu já abri a janelinha do Python, aqui em View, ó. View, eu abri o terminal do Python.
Esse terminal aqui embaixo, eu posso inserir os comandos, tá? E eu vou primeiro adicionar. Eu vou adicionar aqui um arquivo. É um MDT. Vou adicionar um MDT. Um MDE para ser mais preciso. Vou tirar o base map também, porque acaba que isso onera a banda, né, a transmissão. Uma vez que eu estou transmitindo a palestra online e o base map também é acessado pela rede, né? Você tem a disputa de recursos aí. Tá. E no terminal Python ele tem lá o módulo do ArcPy, tá ali embaixo, pequenininho. Eu vou digitando. E a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a declividade a partir desse MDE. Na verdade, eu vou fazer até uma coisa a mais antes aqui, ó. Cadê? Eu essa borda preta do MDE, essa borda preta do MDE aí, ele tá com valor menos 32 mil e tanto, que seria o no data, mas ele não puxou o no data. E quando eu calcular a declividade, isso vai apurrinhar um pouco, né? Que vai dar uns valores espúrios ali, aonde está com esse valor menos 32 mil e tanto, e depois ele pula para 10 metros, por exemplo, né? Então eu vou, antes de tudo, vou fazer isso aqui, ó. MDE ajustado é igual arcpy.setNull, não, arcpy.sa.setNull, tá? Vou dar o nome do MDE. Eu vou dizer qual é o valor que vai permanecer se a condição for falsa e o valor e a condição para você setar como nulo, digamos assim, né? Se dá o set null. Vou botar aqui menor do que 100, menos 100, tá? Você pode ter até valor abaixo do nível do mar no seu modelo digital de elevação, né? Você pode até ter valor negativo, mas menos 100 nessa área não vai ter, porque é o Rio de Janeiro. Bem, acho que não alagado, não temos. Acho não, tenho certeza que áreas não alagadas você não tem cota menor do que menos 100 metros abaixo do nível do mar, tá? Como esses valores espúrios são menos 32 mil, essa condição atende aqui, valor menor que menos 100. Quem é valor? É o pixel. Ah, como é que você sabe isso tudo? Ah, boa pergunta. Como é que você sabe que para rodar a ferramenta setnull, quem lida com raster, quem faz processamento de raster deve conhecer, ele vai pegar as células que atenderem a essa condição, ou seja, que forem menor do que 100, e vai anular. Ele vai botar o valor no data, né? E se não for, se for maior ou igual a 100, aí ele mantém o valor do MDE, tá? Ele gera aqui o tal do MDT ajustado. Dei um Enter e já está processando. Poderia rodar pelo Arc2Box? Poderia. Existe o setnull lá, como alguns de vocês devem conhecer. Mas também posso fazer por aqui. Olha lá, esse aqui, ó, o MDT ajustado é o nome até que eu dei aqui embaixo, né? MDT ajustado é igual
O MDT ajustado, ele recebeu o retorno da operação setnu, essa é a ideia. E olha lá, se eu boto o MDE visível por trás, ó, dá para ver que ele está com a bordinha preta. A bordinha preta aparece atrás, né? Aí a bordinha preta aparecendo. Mas se eu deixo só o MDT ajustado, tá sem a bordinha. Legal. Então agora vou calcular a declividade. Declividade é igual a ArcPy. Ah, eu não respondi, né? Como é que eu sei isso tudo? Documentação. Eu falo isso o tempo todo para os meus alunos. Olha, você vai aprender Python? Tem dois aspectos. Primeiro, você tem que aprender os fundamentos do Python. Tá? Você pode até aprender já metendo a mão na massa no giz e tudo mais, legal. Esse é um caminho, tem vantagens e desvantagens, tá? Como qualquer caminho. Mas um fato é que você tem que aprender primeiro os fundamentos do Python. Isso é um pré-requisito. Depois entender como é que você interage a sua ferramenta com o Python, a sua ferramenta GIS com o Python, tá? Ah, como interage a ferramenta GIS com Python é na documentação da ferramenta. A ferramenta que fez esse módulo, no caso aqui é o ArcPy, foi a Esri que fez esse, não foi a ferramenta que fez, mas quem fez a ferramenta que fez o ArcPy, né? Então é ele que tem que dizer como é que você utiliza, tá? Por exemplo, esse SA agrupa todos os processamentos do Spatial Analyst, por isso o SA, né? O setnull faz parte do Spatial Analyst, o slope que eu vou fazer o cálculo aqui também. Então, agora é o MDT ajustado. Vou calcular em grau. Observe que ele mostra um helpzinho para a gente aqui, né? Ele já vai dando as opções, dá um help, ele vai te orientando como usar. Mas é na documentação que você vê. Como é que eu uso slope, não sei o que lá. Não, tem que olhar a documentação, não tem jeito. Não dá para decorar essas coisas. Eu estou dando exemplos aqui mais expeditos, né? Então agora calculei a declividade, está calculado. Eu posso pegar, por exemplo, a APP. A APP segundo a APP de declividade, né? Segundo a legislação vigente, ela tem que ser maior ou igual a 45 graus. Ficou com cores horríveis, deixa eu mudar aqui. Ficou com cores horríveis, né? Ficou um bege com um roxo. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Botar um cinza aqui eu boto opaco e um eu boto um vermelho para chamar atenção, tá vendo? Então as áreas que são APP são maiores de 45 ficou com valor 1, tá? E 0 é quem ficou abaixo. A regra é essa aqui, ó, né? Cria um outro layer, app. Eu posso jogar esses zeros fora, se eu quiser. App final. Posso dar um outro set null. App. E a condição. Value. Ah, por que você está botando entre aspas? Aí é um pouco os fundamentos do Python, porque esses parâmetros são textos. Por serem textos do tipo texto, você tem que botar entre aspas. Então vou anular quem é 0, né? Quem está em cinza, aqui na cor, quem está em cinza no meu. E vou deixar em 1 quem não está. Olha lá, ficou só agora. Tirar a declividade também, ó. Tá vendo? Dá para ver aqui, né? Dá para dar zoom também, claro, né? Dei o zoom numa área daqui. Né? E por fim, posso converter para vetor. Apppoly arcpy.raster raster to polygon.
app final. Aí eu dou o nome do output aqui. Esse cara aqui é o nome do arquivo de saída, que vai ser salvo na pasta do projeto do ArcMap. Está aqui em polígono. Tem agora os apps em forma vetorial. Ó. Olha lá, com o basemap embaixo. Aí você pensa assim, mas peraí, então quer dizer que o Python é você ficar rodando coisa no terminal? Não necessariamente, aí que tá. Eu estou fazendo uma demonstração como eu estou comandando o software via o Python. Que existe essa interação entre o modo, o ArcPy, ele me permite isso, essa interação entre o Python, comandos de Python, com os recursos que o ArcGIS-Pro já traz. Vou mostrar também no ArcMap e tal. Mas como é que funciona essa interação? Mas aí você nem sequer construiu uma ferramenta que ele não tinha, você só utilizou várias ferramentas que ele tinha. Eu poderia fazer isso daí, por exemplo, no Model Builder, verdade. No exemplo inicial que eu estou dando aqui, né, nessa primeira demonstração, não dá para nós avançarmos a ponto suficiente, né, de termos uma ferramenta assim, não, isso não faz, isso é bem diferente de todas as ferramentas que o software tem, aí também não dá num exemplo simples. Mas, por exemplo, o que eu tenho orientando aqui de graduação, ele é da engenharia cartográfica e queria aprender programação e tudo mais, né? Aí eu falei, tá bom, eu tenho uma coisa para ti então. O que ele está fazendo? Ele está pegando a legislação ambiental vigente e está criando toolboxes novas, né? Que fazem os cálculos de APP. Então, assim, se um engenheiro ambiental, por exemplo, se um gestor ambiental precisasse calcular as APPs, de declividade ou de outro tipo que seja, ele teria ou que pedir para o técnico dele que é calejado no software GIS que for para fazer, tá? Que não é só assim, você vai e faz. Né? Tem um monte de detalhe aqui. Eu tirei os valores espúrios, né? O primeiro set null. Eu sabia que o slope ele tinha que ser em grau. Não é intuitivo isso daí. Pô, que eu já lido com isso daí desde que era ArcView 3.2, na verdade desde antes. Eu usava MicroStation, antes da Esri virar a maior base instalada de software GIS proprietário. Então, poxa, eu sei disso, mas um leigo não sabe. E aí, ele não consegue ter as apps para o estudo dele se ele não passar por esse batismo? Por que eu não posso dar uma ferramenta, online inclusive, online até, tá? Ele nem precisa instalar o software na máquina dele. Onde ele consiga extrair isso com muito mais facilidade, de uma forma muito mais simples. Como é que você acha que várias empresas ganham fortuna nessa parte de tecnologia? Tornando as coisas mais simples, né? De certa maneira, o Python também se presta a isso. Ao invés dele rodar um monte de coisa, claro, ele não vai escrever o código, mas eu escrevo o código, eu consigo gerar uma toolbox a partir desse código, botar isso online, seja em software livre ou software pago, tá? Botar isso online de uma maneira que as pessoas acessem de forma bem prática, tá? Bem, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui também interessante. Agora eu vou para uma outra interface. É uma interface que vai fazer interação com o ArcGIS Online. Vou mostrar um outro exemplo, tá?
Não queria ficar só com exemplos desktop. ArcGIS Online também. É um terminal. A estrutura que está por trás é diferente. Isso aqui é um site. Só que é um site que está instalado na minha máquina. Junto com os slides, e junto com o vídeo de gravação, eu vou mandar também o procedimento para que você faça a instalação dessa base, desse framework aqui, né? É o Jupyter, podemos chamar assim para manter foneticamente parecido com Python, né? Jupyter. Acho até que o nome oficial é esse, né? Jupyter, não, é Jupyter. Né? Você tem que instalar esse framework para poder ter o acesso. O procedimento até é simples, só que você tem que ter instalado o ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro é uma condição pré-requisito. Você instala o ArcGIS Pro, instala mais uma coisa, que é relativamente simples, aí você consegue acessar isso daqui. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar um exemplo aqui, como a gente pode utilizar a nuvem. Qual é a ideia? Eu não vou estar processando as coisas na minha máquina. Eu vou estar processando as coisas na nuvem da Esri. Ou na nuvem de quem quer que seja. Posso usar da Amazon também, isso é só um exemplo, né? Vamos lá. Vou aqui fazer... Primeiro eu tenho que carregar o módulo que me permite essa interação. Quando eu fui lá dentro do ArcGIS Pro, esse módulo já estava ativo. Né? Já estava em memória. Aqui não, aqui eu tenho que colocar em memória. Eu escrevo a linha e rodo, eu rodo aqui. Aí vai para a próxima linha. Eu vou criar uma nova conexão com o ArcGIS Online. Vou dar aqui a URL dele. Se porventura você tiver um ArcGIS Enterprise, que é o nome antigo é o ArcGIS Server, mas agora é ArcGIS Enterprise, você também pode colocar a URL dele aqui. Quer dizer, você pode se conectar aos servidores da Esri ou ao seu próprio servidor, né? Então eu vou me conectar. Esse aqui é o login. É um login que eu criei uma conta gratuita que eu criei exclusivamente para esse webinar. Botei aqui uma senha boca também. E assim eu vou estabelecer uma conexão com a nuvem da Esri. Por exemplo, eu posso consultar usuários. Consultar usuários. Esse é um outro usuário meu que eu uso para várias coisas. Só para pegar informação sobre ele aí, ó. Aí só bata assim, user, e vai me dar informação. Ó. Isso veio da nuvem da Esri. Tá? Isso veio da nuvem da Esri. Isso não está na minha máquina, esses dados aí. Puxei de ir lá. Mas vamos fazer uma coisa mais interessante, né? Mostrar o mapa. Já que é GIS, vamos mostrar o mapa. Insisto. Estou trabalhando com terminal? Estou. Você sempre tem que trabalhar com terminal? Claro que não. Você pode criar barras de ferramenta. Você pode criar serviços que ficam num site, ficam online usando essas coisas aqui. Você pode personalizar as ferramentas em seu GIS desktop ou em seu GIS web. Isso aqui é só um exemplo. Só que, sem dar toda uma contextualização atrás, porque não temos tempo no nosso encontro curto para isso, né? A gente vai ficar essencialmente em nível de terminal. Mas não achem que o teto é isso aqui, muito pelo contrário. Isso aqui é só uma demonstração bem superficial do que dá para fazer, mas para mostrar um pouco a ideia. Ele está gerando o mapa, é que eu estou esperando aí. Ele está fazendo isso lá na nuvem da Esri, gerou o mapa e voltou, tá vendo?
gerou centrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A nuvem da Esri que gerou e retornou para mim. Ah, mas retornou na tela. Eu posso retornar, por exemplo, em um site. No teu site, eu tenho um blog. Eu quero um mapa interativo no meu blog. Aí, ó. Nessa ideia. Vou fazer outra coisa aqui como exemplo. Vou ter que importar um outro módulo a fazer isso aqui. Que eu faço assim, ó, eu vou fazer uma consulta de quais as camadas que estão disponíveis na nuvem, no ArcGIS Online. Vou botar aqui, por exemplo, vegetação amazônica. O que ele tem de vegetação amazônica público aí para eu acessar, tá? Aí eu boto assim, para cada item resultado, isso aqui já é também fundamento de Python, esse pedaço aqui. Esse for item in result. Vou exibir o item. Vamos ver se eu escrevi direitinho. Pode escrever. Ó. Esses são as camadas que estão no ArcGIS Online, estão publicadas no ArcGIS Online. Ele retornou o resultado para mim aqui, tá vendo? Um último exemplozinho aqui. Eu posso também geocodificar. Só que eu vou ter que portar outra coisa também. Geocoding. Vocês acham que eu lembro isso tudo de cor? Claro que não, tem uma cola aqui do lado. Você não decora essas coisas, isso é inumano. Você olha a documentação. Ao longo do tempo, conforme você escreve, você vai escrevendo com alguma frequência, você grava várias coisas, né? Mas a consulta da documentação é indispensável. Então eu vou geocodificar um ponto. Opa, não errei. Ainda não aqui. Opa, geocode. Isso, geocode. Eu vou geocodificar. Geocodificar é você transformar um endereço em coordenada, né? Nós fazemos isso o tempo todo em softwares aí como Waze, Google Maps, né? Só que esse geocodificador que está na nuvem da Esri, ele está esperando o endereço no padrão americano, tá? Então por isso que eu vou ter que escrever assim. Já que eu estou usando o geocodificador da Esri e não um personalizado, que isso é possível também. Estou usando uma conta gratuita, não posso criar coisas personalizadas. Aí você vê assim, essa parte é um pouco mais difícil. Sim, verdade. Os outros comandos eram bem mais diretos, né? Esse aqui tem mais uma estrutura. Eu, por exemplo, uso dessas chaves aqui e tudo mais. Isso aqui também é fundamento de Python. Isso é uma estrutura chamada dicionário. Está usando bastante dicionário aqui para poder funcionar. Como eu disse, estou fazendo a demonstração, mas para você ter um bom entendimento de tudo que está sendo escrito aqui, você tem que ter esses fundamentos. Esse é o custo, esse é o preço, os benefícios que eu comentei. Vamos ver se eu escrevi tudo certo, escrevi uma coisa errada. Foi. Hoje está tendo um show do Pearl Jam, o Maracanã fica do lado da UERJ. Hoje vai ter show do... Está tendo já, na verdade, o show do Pearl Jam. Então, ó, a geocodificação dele é que errou um pouquinho, né? O Maracanã é aqui. Eu botei, assim, eu coloquei endereço oficial. Tá vendo? Ele só errou um pouquinho o geocodificador da Esri
alguns probleminhas para o Brasil. Você tem que criar o seu geocodificador, os seus recursos para ter melhor precisão. Esse padrão dela aqui é meio fraquinho. Errou só o quê? 1 quilômetro. O que é 1 quilômetro? Ok? Bem, então você pode fazer isso, você pode listar, você pode fazer rotinas. A ideia aqui, deixa eu voltar para cá um pouquinho, opa, mas não tanto. A ideia então é que através desses módulos você consiga fazer essas pontes, tá? Você consiga interagir. Fiz uma demonstração via terminal, fiz. Mas insisto, você pode criar barras de ferramentas, você escreve aquele código, você pode criar uma toolbox, você pode criar uma toolbar, você pode criar um aplicativo, uma ferramenta online, tá? Você pode criar uma mira de coisas, só que a base é aquilo dali. Código, instruções para o computador. Cada linha daquela dali é uma instrução para a máquina, tá? Eu deixo os dois sites das disciplinas que eu dou na UFRJ, esses são os links. Essa apresentação vai para vocês, tá? Então vocês vão ter acesso a esses links depois, lá na apresentação. Não se preocupem em anotar agora. E nesse site tem uma série de complementos, de conteúdos, tá? Para aprendizado de Python. Os cursos que eu dou na UFRJ não são direcionados para GIS. Não são. Eu pego até alunos que cursam lá o bacharel de ciência temática da Terra, muitos trabalham com GIS, mas não é específico de Python para GIS. Tá? Então, o conteúdo que você vai encontrar nesse site, as minhas aulas, tem lista de exercício, tem livro também que eu recomendo, tem sites com conteúdos extras, é para o aprendizado dos tais fundamentos do Python, né? Que é um pré-requisito para que você entenda melhor como funciona essa interação. Queria pedir desculpa a vocês, eu demorei um pouco para iniciar a apresentação, a gente começou uns 10 minutinhos atrasados aí, porque o meu QGIS deu chabu. O QGIS da máquina que eu estou utilizando, ele deu um chabu. Eu sei até o motivo, eu só não consegui resolver. O que aconteceu essencialmente? Cada aplicativo instala o teu Python. Tá? Acaba acontecendo um pouco assim, como o Python é software livre, então às vezes a interação com o Python é tão intensa que o próprio Python é um pouco modificado, até porque ele é um software livre, né? Você pode mexer no código dele. Então eles personalizam a base do Python também. E é comum que quando você instala o software na tua máquina, ele bota um Python para chamar de seu, digamos assim. Então, aqui eu tenho, ó, com Python, eu tenho só de GIS, hein? O ArcGIS Pro, o ArcMap, eu tenho PCI Geomática, que também instala o seu Python, eu tenho QGIS, tá? Eu tenho Grass, que também faz, também está com ele instalado aqui. Tem mais um. Eu tenho o ArcGIS online agora, instalei ele hoje aqui, ele não estava instalado nessa máquina que eu estou utilizando para fazer a transmissão, instalei, e foi exatamente aí que deu conflito. Deu alguma coisa de configuração que o Python, o QGIS não está enxergando mais o seu Python. Está enxergando o Python do ArcGIS online. E aí ele não entende, está dando erro, eu não consigo rodar nenhuma instrução do QGIS. Eu tinha um exemplo para mostrar com um QGIS, eu vou passar esse exemplo para a vocês junto com o material, tá? Aí vocês podem executar no QGIS de vocês, que também existe um terminal no QGIS, onde é que você consegue executar, né? E parecido como a gente viu com o ArcGIS Pro.
tá? E aí vocês podem executar, mas eu tive esse contratempo técnico quando eu instalei o, o módulo do Python para trabalhar com ArcGIS Online, entrou em conflito com o QGIS. Eu não consegui resolver a tempo, já estava estourando o tempo. Eu não tinha outra máquina pronta com esses softwares todos aqui instalados, tá? Então eu vou ficar vendo essa apresentação QGIS, que é um exemplo como esse que a gente fez, tá? E insistir. Vocês podem criar funcionalidades interagindo com ferramentas na sua máquina ou ferramentas inclusive na nuvem. Todos aqueles outputs, que foram outputs relativamente simples, que nós geramos junto ao ArcGIS Online, foi gerado por ele, tá? Já da nuvem dele. Se você tiver uma infraestrutura de software livre, também é possível, tá? Acabou que os dois exemplos que eu mostrei foram com software da Esri, queria mostrar também com o EGIS, mas enfim, o que vale na plataforma, nas duas plataformas que nós vimos, também vale para grande parte das plataformas gratuitas, seja o QGIS ou mesmo tantas outras aí principais no mercado. Então, vale a pena todo mundo investir o tempo aprendendo Python e ter a possibilidade de criar suas próprias ferramentas? Todo mundo não, mas para quem quiser, sim. Voltando à pergunta original da nossa apresentação. Quem quiser, com certeza. Como todo assunto novo, né, tem o seu processo, tem seu esforço, mas acredito que os benefícios são bastante interessantes, que justificam o esforço desprendido. Mas para qualquer um, não. Quem faz um uso mais simples do SIG, quem faz um uso mais raso, que quer coisa pronta, quer apertar o botão e ter o resultado, ou seja, que é uma ferramenta muito personalizada para demandas estreitas, demandas pontuais, específicas, né, e bem determinadas, não precisa. Porque o que ele tem que fazer são coisas muito repetidas, né, muito pontuais, muito bem definidas. Agora, quem quer analisar dados, e aí cada dia está analisando um conjunto de dados diferente, está fazendo uma análise diferente, está dando ferramentas diferentes, aí sim, provavelmente esse camarada aí vai tirar muito valor de um aprendizado de Python. Senhores, vamos abrir as perguntas agora. Queria agradecer quem ficou conosco até aqui. Convido a todos a conhecerem nosso site, quem não conhece ainda. Temos vários conteúdos lá, lista de fonte de dados, os webinars anteriores que nós já demos, tem lá o nosso canal no YouTube, tem os nossos artigos, publicações, os software livres que nós desenvolvemos aqui, nós desenvolvemos alguns software livres como prova de conceito das análises espaciais e modelagens computacionais que a gente faz, tem uma série de coisas, e uma das principais atividades que o público externo nos conhece são os cursos de extensão. Temos um catálogo aí de 20 e poucos cursos, inclusive temos um curso de Python para começar em abril, Python junto à plataforma da Esri, tá? Depois, junto com o material do curso, para quem quiser, para quem tiver interessado, eu mando também o link aí do nosso curso sobre o Python que vai acontecer em abril. Vai acontecer de forma à distância, usando essa mesma plataforma que estamos utilizando agora na transmissão do webinar. Tá? Vamos às perguntas. Olá, Fagner, tudo bem? Um abraço pra ti, rapaz. Quanto tempo a gente fala? Sônia, se existe documentação do Python em português? Olha, Python mesmo, quer dizer, do Python sem esses módulos que fazem interação, sim.
Existe. No site do meu curso da UFRJ, inclusive, tem. Tá? Tem livro em português e tal. Dessa documentação de interação com Python, o ArcMap com Python, o QGIS com Python, muito pouco. Tem um pouco em fórum, alguns posts de blog, mas aí o material em português é mais escasso. Tá? Tomás, bibliotecas com linhas de programação já escritas em ArcGIS, QGIS, etc. Olha, é, sim, de certa forma sim, mas não da maneira que escreveste. Quando você pega códigos prontos em Python e disponibiliza para as pessoas já utilizarem esses códigos, a gente chama isso de módulo. Então, esses módulos que nós estamos vendo aqui, que nós vimos, usamos, eu citei, são exatamente isso. Códigos em Python, grande parte em Python, não é necessariamente em Python não, mas códigos em Python, é, é, escritos por terceiros, para que a gente não tenha que escrevê-los. A gente possa utilizar esses códigos prontos, entendeu? Se é numa ideia mais de exercício, de tutorial, eu quero assim um, 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 um livro, uma apostila guiada a exemplos com códigos que a gente possa escrever e ver funcionando e discutir, o material lá no site do meu curso tem Python mesmo, não Python com GIS, digamos assim, com essas plataformas que eu citei. Aí, pelos, por esses módulos de interação com as ferramentas GIS que nós vimos, eu acho que o melhorzinho em termos de documentação é do ArcGIS Online. Ele é bem rico da que a gente viu. O do QGIS é muito expedito, tem pouco exemplo, na minha opinião, mas a comunidade é bastante ativa, você acha muita coisa em fórum, né? A gente tem a internet possibilidades aí. E no caso da plataforma Esri Desktop, quando você vai no help de qualquer ferramenta, você vai lá no Slope, você vai no help, ele mostra como é que usa, como é que você usa, o que é esse parâmetro, o que é aquele outro parâmetro, e no final ele mostra como se usa em Python também, ele mostra como é que você usa aquela função no Python, tá? Não sei se eu respondi, qualquer coisa você insiste aí, por favor. Marcelo, sim, existe interação de R com Python. Eu particularmente não gostei do que vi. Eu uso R, eu uso Python. A interação entre os dois, o que eu vi, que eu não vi tudo, tem muita coisa por aí, né? Mas o que eu vi eu não gostei, achei muito truncado. Mas também nunca fiz um estudo mais profundo. Fui esbarrando por aí, curiosidade, quando eu vejo aqui, vejo ali, essa pergunta de vez em quando aparece para algum aluno, né? Mas eu não gostei do que eu vi até hoje. Mas, enfim, bem, acho que vale a pena você dar a pesquisada. Existe. Só não me agradou. Tomás, diferença de Python 3 e 2. Boa questão. Existe o Python hoje, o 2 está no 2.7, o 3 está no 3.6? Até esqueci, cara. Ele lança a versão nova a cada. Esqueci qual é a versão última do 3. Tá? Não me lembro de cor. Aí você pode pensar, bem, o 2 vem antes do 3, o 3 veio depois do 2, então o 3 é mais novo. Não é assim, não é só isso. Com certeza o 3 foi lançado depois do 2. Mas o 3 você teve uma reestruturação nos fundamentos do Python. Em alguns fundamentos do Python. Isso mudou a sintaxe de alguns comandos. Tá? E a maneira de fazer certas coisas no Python 3 frente ao 2. Isso não agradou todo mundo. E aconteceu que muitas pessoas permaneceram ainda utilizando o Python 2. Além disso, você tem uma série de sistemas de códigos escritos em 2 que não foram atualizados ainda para o 3.
Na prática, o que aconteceu? Você continua tendo lançamentos da versão 2, tá? E claro, também da 3. Porque não é só uma questão de mais novo, você teve uma mudança. Você criou uma espécie de dialeto, né? Já que é uma linguagem de programação, se a gente fizer uma analogia com idioma, é como se você criasse um dialeto. O idioma é o mesmo, não pode dizer que é diferente, mas tem certas coisas que não são iguais, tá? E acredito que ao longo do tempo, cada vez mais se usará o Python 3 por N motivos, mas por enquanto os dois eles coexistem. E não é só uma questão do 3 ser mais novo, ser mais atual, ter sido lançado há menos tempo. Você tem essa diferenciação em certos fundamentos também. Fernando, quando você perguntou se Python é voltado apenas para análise, assim, uma parte interface gráfica, talvez você queira dizer, né? Se Python tem a parte interface gráfica, também tem. Não é o forte dele, tá? E não se propõe muito a isso, mas tem módulos que fazem essa parte interface gráfica. Normalmente você usa outra coisa em conjunto. Assim, software livre, por exemplo, você usa muito Qt para fazer interface gráfica com Python atrás. Tá? Não sei se eu te respondi, mas se não respondi. Jeff, Python permite recursividade sim. Tá? Você pode ter uma função chamando a própria função se essa estratégia for interessante para a tua programação, né? Eduardo Alves, os primeiros passos no Python, você tem dois caminhos essenciais, assim, dois caminhos principais, acredito eu. O primeiro é você começar com o Python básico, aprender os fundamentos. O que são os fundamentos? Tipos de variáveis, você fazer condições, você fazer looping, você trabalhar com dicionário, trabalhar com lista, você escrever uma função, você definir e usar uma função, você escrever classe. Classe, sim, classe talvez seja até um pouco demais. De vez classe é interessante. Sim, acredito que fundamentos de classe é importante. Essencialmente os conteúdos dos meus cursos lá na UFRJ, por, por sinal. É... Esse é um caminho. O outro caminho é você já aprender aplicado em GIS. Tá? Aprender aplicado em GIS. Bem, cada um tem prós e contras. Eu acho que quando você vê aplicado em GIS, você começa a fazer blocos de códigos sem entender muito o que está escrito ali. Vai ter muita dúvida no que está escrito, mas você vai ver acontecer. Se você for aprender o Python puro antes, você vai ficar vendo assim, mas por que eu estou fazendo isso? Nossa, não acontece nada aqui, só aparece número na tela, aparece texto na tela. Tá, o exemplo, ok, é um exemplo que eu consigo entender a finalidade, mas está muito distante da finalidade que eu quero aplicar, né? Existem alguns cursos até que se propõem assim, de a você aprender Python já com exemplos direcionados para GIS, até para suavizar essa questão a distância de finalidade, né? Como eu costumo fazer quando é um curso Python com GIS? Eu faço meio termo. Eu dou uma introdução a Python, mais densa, tá? Eu mostro, isso aqui são os fundamentos elementares. O resto a gente vai trabalhar, mas já junto com a ferramenta SIG. Aí eu falo, olha só, esse pedaço aqui a gente não viu antes, mas isso não é do SIG. Isso é fundamento do Python. Então eu faço o meio termo. Tá? Essa é a minha escolha quando eu ensino.
Olá, Nilmar, tudo bem, meu caro? Seguinte, se existe curso de Python com o uso da plataforma livre, assim, existe na minha cabeça. Eu já estou para montar um curso esse curso há um tempo, mas acabou que eu não priorizei. A gente utiliza até aqui, a gente faz esses plugins aqui, mas enfim, acabei priorizando a criação de outros cursos. Mas acredito que esse ano saia. Tem um curso que eu quero fazer antes, mas o próximo é esse. Jonathan, você pode utilizar o Python integrado a uma nuvem. De certa maneira, nós fizemos isso aqui quando eu conectei ao ArcGIS Online. O ArcGIS Online é uma espécie da Amazon, como você citou aí na sua pergunta, né? Ah, ah, é uma infraestrutura da Azure, lá com os hardware, etc. Você pode fazer processamento em nuvem usando Python, sim, tá? Como nós fizemos, mas coisas extremamente elementares, né? Só que você não é obrigado, você pode processar dados que estão na sua máquina, processar uma planilha em Excel, por exemplo. Você não tem esse direcionamento específico para trabalhar com um Big Data, por exemplo. Tá? Você pode trabalhar ou não, fica a sua necessidade. José Reinaldo aí perguntou assim: outra pergunta, para geoestatística, é melhor R, Python, ArcMap? José, respondo límpido e claramente, R. Essa parte específica de estatística espacial e geoestatística, eu também dou aula sobre isso, ele ele ganha sobre muitos aspectos. Até porque o Python não tem por origem a proposta de fazer estatística espacial. Ele processa dados, e como ele processa dados, ele pode processar utilizando também métodos estatísticos, inclusive geoestatísticos. Mas não é a natureza dele. O R não. O R, ele tem em sua origem uma finalidade de processar dados, né, mais de data science. Né? E aí também envolve métodos de estatística espacial. Mas existe para Python módulos que implementam uma série de métodos de estatística espacial. Jonathan, sim, quando aquele exemplo que eu dei dos 144 anos viraram 3 dias e meio, foi um computador único e um computador desktop. Um bom computador desktop, mas nada excepcional em termos de hardware. Carlinson, melhor plataforma para implementar novas ferramentas em SIG? Essa pergunta é muito aberta, depende sobre alguns aspectos, né? Tem vários detalhes aí que podem apontar mais para uma plataforma ou para outra. Eu acredito que em termos de aprendizado, a plataforma da Azure tem vantagens frente às outras gratuitas. É que eu não consegui mostrar o QGIS, mas eu ia fazer a mesma coisa no QGIS do que eu fiz no ArcGIS Pro. E acaba que você tem que escrever mais. Você tem que entender mais, assim, o ArcPy consegue ser mais enxuto, tá? Do que o módulo de interação QGIS com Python, por exemplo. A mesma coisa acontece com o PCI Geomática, que é um software mais de sensoramento remoto. Você consegue escrever script Python ali, mas você tem que escrever mais. Eu acho que dentre as alternativas que nós temos hoje, uma das mais alto níveis, assim, que você escreve menos para fazer mais, é, são as bibliotecas Python para a plataforma Azure. Mas é um software pago e muito bem pago. Então, se você não tiver acesso à licença, né, etc., aí você vai ter que caminhar em outras praias, né? Uh,
Entretanto, não é uma missão impossível essas outras, não. Muito pelo contrário. Mas quando você faz uma comparação, você percebe que hoje, pelo menos hoje, as soluções da Azure para essa parte de Python são mais alto nível no sentido de são mais fáceis do homem entender olhando. Você tem que se prender menos a questões computacionais. Tomás, se você vai usar Python 2 ou Python 3 na sua ferramenta de GIS, a tua ferramenta de GIS, de certa maneira, que dita isso. Tá? Às vezes, a ferramenta de GIS deixa você escolher. Às vezes, ela só traz uma biblioteca compatível com Python 2 ou com Python 3, aí depende. Tá? Ela pode vir para ambas ou pode vir direcionada só para uma. Marcelo, Bueno, sim, de fato a área de ecologia tem usado muito R, eu tô vendo muitas pessoas usando. Se o Python tem a mesma penetração, em ecologia não, não vejo assim tanta não. Acaba que em ecologia vocês têm as suas análises, seus métodos, eles são implementados em R. Você também tem implementação em Python, mas as mais conhecidas, as melhores documentadas, as mais completas, não é minha área. Eu falo vendo terceiros. Eu conheço várias pessoas que trabalham nessa área. A gente conversa sobre programação e tal. Eu vejo que para ecologia, os métodos que vocês costumam a utilizar de análise de paisagem, por exemplo, em inventário florestal, entre outros, é mais R que tem coisa pronta para você utilizar. Mas você também poderia usar em Python. Acho que pela trajetória das soluções, como elas foram sendo implementadas, né, acabou se criando essa base no R, essa base de conhecimento em R, que hoje o faz mais utilizado do que outros. Tiago Souza, se existem aplicações do Python comuns para geomarketing? Hum, Ao contrário do pessoal de ecologia, Tiago, eu acho que a galera do geomarketing está muito ainda em cinto de utilidade, sabe? Você tem algumas áreas do o conhecimento que as pessoas estão mais atentas à programação. Já incorporaram isso como, como possibilidade ao fazer os seus estudos, as suas análises. Outras áreas isso ainda está muito distante, né? Esse tipo de ferramental está muito distante. E para geomarketing eu vejo isso, está muito distante ainda. É, é, há potencial de utilização, é óbvio, como você tem para várias outras. Ainda mais que no geomarketing usa você usa muito métodos de análise espacial que são subjetivos, que é baseado em conhecimento. O que é um local bom para eu abrir uma loja? Né? Isso depende que tipo de loja qual é o teu público-alvo, como é que você entende a dinâmica daquele território. Tem várias questões aí que são bem subjetivas. E nesse cenário de subjetividade, que aí foge um pouco já do cenário da ecologia, lá você costuma ter métodos uh, mais para estatística, mais bem definidos, sem tanta subjetividade assim. Então, o geomarketing poderia fazer um uso assim, eu tenho essa análise, eu acho que uma boa análise é sim, mas a ferramenta não faz, você poderia escrever em Python. Tá? Enfim, aproveitando o gancho da pergunta anterior que foi ecologia, acho que tem essas diferenças. Tanto de cultura, a galera ecologia já está mais atenta, já incorporou mais programação,
Entretanto, o geomarketing sobre esse aspecto da subjetividade tem um potencial latente enorme. Senhores, não sei se eu deixei passar alguma pergunta. Eu estou olhando aqui, acho que não. Acho que eu respondi todas. Como estamos com o horário um pouco avançado, acho que a gente pode terminar por aqui. Fico à disposição por e-mail. O e-mail está na tela, na parte inferior. A apresentação também vai a vocês, para vocês por e-mail. Queria agradecer. Desejo uma boa noite aí. Me coloco à disposição do que eu puder ajudar. E espero que esse nosso encontro breve e rápido tenha ajudado sobre alguns aspectos no que vocês querem aprender ou não sobre linguagem de programação. Deixa eu responder uma última pergunta que foi feita agora do Olavo. Quais as dificuldades em trabalhar com programação em Python utilizando classificação orientada a objetos? As dificuldades são iguais como trabalhar com qualquer outra linguagem. Não tem dificuldade específica, ao menos eu não enxergo. Você pode implementar, assim, só um cuidado que pode haver uma confusão de conceito por uma coincidência de termos. Python é uma programação orientada a objetos, tá? Isso quer dizer que ele segue certos preceitos nos recursos que ele implementa, em sua sintaxe e tal. Uma outra coisa é uma classificação de imagem orientada a objetos. Que eu não sei se era esse o contexto que você estava perguntando. Uma classificação de imagem orientada a objeto, apesar essa coincidência, não toda a coincidência de nome, porque assim, orientação a objeto é um conceito, tá? Você tem um arcabouço conceitual por trás a orientação ao objeto. Você pode fazer, por exemplo, você pode fazer uma série de análises espaciais que elas são orientadas ao objeto também. Então, o Python ele é orientado ao objeto, que quer dizer os recursos que ele implementa, a semântica que ele implementa, e você também tem classificação de imagem orientada ao objeto, que aí não tem a ver com a programação de nada, tem a ver com as regras, com os conceitos, com as estratégias que você pode bolar para chegar às classes que você quer identificar na sua imagem. Então, assim, você pode utilizar o Python, que é uma linguagem orientada a objeto, para fazer classificação de imagem orientada a objeto. Tá? Você pode fazer isso. Mas as dificuldades que você encontraria é igual a dificuldade de qualquer outra linguagem. Implementar métodos de classificação orientada a classificação de imagens orientada ao objeto em Python não é simples. A matemática é bem complexa. Mas se você usa um módulo pronto, tem um módulo pronto que já está implementado isso em Python, ok. O método de classificação orientado ao objeto da sua imagem já está pronto, você só vai utilizar. Mas se você for escrever, é uma matemática bem pesada. Não sei se eu acertei, se a resposta foi bem em conta a sua pergunta. Qualquer coisa é só falar. Ok. Bem, senhores, então agora sim, vamos encerrar. Esse vídeo será disponibilizado para vocês em breve. Reforço que me coloca à disposição e a gente se encontra por aí. Um forte abraço, uma boa noite. Lembre-se que no nosso site vocês encontram uma mira de outros conteúdos, cursos, vídeos, fontes de dados geográficos, software livres, nossas publicações e de tudo mais um pouco. Boa noite, um bom resto de semana a todos vocês. Obrigado, hein?